No dia 25 de outubro, a igreja celebra a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro. No convento São Francisco, no centro de São Paulo, Frei Galvão viveu boa parte de sua vida. Frei Mário Luiz Tagliari, guardião e reitor do convento e santuário São Francisco, fala a respeito da relação do santo franciscano com este local. A vida de Frei Galvão está intimamente ligada a este convento. Na verdade, Frei Galvão, assim que ele foi ordenado sacerdote no Rio de Janeiro, ele veio para São Paulo, foi transferido para São Paulo. Então a primeira transferência dele após a ordenação sacerdotal foi para esse convento, né? E aqui, inclusive, ele veio completar os estudos, fez os estudos de teologia. Esse convento é de 1647, portanto tem 372 anos. E aqui Frei Galvão viveu 60 anos da sua vida. Então todo o início da sua vocação e missão, a sua vida, vocação e missão está ligada a este convento porque aqui ele começou. Então aqui ele foi porteiro, foi guardião, né? Daqui ele saiu como missionário para todos os lados aonde ele anunciava o evangelho, pregava, né? Ele fez várias incursões pelo interior de São Paulo, Mogi das Cruzes, Itu, também o litoral, né, até Itanhaém. Então ele era um grande missionário, na verdade um grande missionário, e ele é aclamado como o santo da caridade e da paz, né? O santo da caridade está sem dúvida nenhuma ligado às pílulas de Frei Galvão, que as pessoas acorrem até hoje, buscam a pílula de Frei Galvão. Principalmente porque numa primeira ocasião um homem muito aflito o procurou porque a sua esposa estava com um trabalho de parto muito difícil e à beira da morte. Então Frei Galvão, não podendo ir até onde estava essa mulher com dificuldade no parto, ele pega um pedacinho de papel e escreve a jaculatória que nós conhecemos, que está escrita hoje nas pílulas de Frei Galvão. Então, mesmo após parto, permanecesses virgem, ó Virgem Imaculada e Bendita, porque ele é um grande devoto da Imaculada Conceição. Então, os frades, né, já desde uns escutos, né, são grandes defensores da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada só vai ser proclamado depois, praticamente no século retrasado. Mas Frei Galvão defendia, né, a Imaculada, e conta-se na biografia dele que, inclusive, ele fez uma consagração a Maria e teria assinado um documento se consagrando à Virgem Maria e assinado com uma pena com sangue que ele tirou do próprio peito, assim como se fosse uma consagração sacramentada, jurada no seu próprio sangue, né? A devoção que ele tinha pela Imaculada. Por isso daqui ele ia diariamente para aquilo que nós temos hoje, o Mosteiro da Luz. Então ele construiu esse mosteiro e ele fazia esse percurso diariamente, onde ele como construtor, por isso também ele é padroeiro da construção civil, né? Onde ele como construtor construiu o mosteiro. Naquele tempo dedicado a um grupo de senhoras, né, um recolhimento de senhoras consagradas, que depois se tornou, então, aí vieram as concepcionistas. Nos últimos 3 anos de vida, ele recebeu uma autorização especial do ministro provincial para poder morar lá, uma vez que a saúde dele estava muito precária para ficar se locomovendo todo dia para lá. Então lá ele morreu. Por isso também, então, foi enterrado lá no Mosteiro da Luz, né? Mas acho que o grande legado de Frei Galvão para São Paulo é ser esse homem da caridade, da paz, né? Quando ele foi transferido para o Rio de Janeiro, a Câmara Municipal se movimentou, o bispo não entregou a ele a transferência, para ele não receber a transferência, e a Câmara Municipal se movimentou, fez um abaixo-assinado, e lá então, nesse abaixo-assinado, eles dizem que não poderiam perder esse homem, que era um homem santo, um homem da caridade e da paz. No Convento São Francisco também são feitas as pílulas devocionais. Olga Riola, coordenadora do grupo chamado Filhas de Frei Galvão, fala sobre a confecção das pílulas. Ela funciona a gente chegando aqui, pegando o material, colocando tudo numa mesa que tem que estar limpinha, com uma toalha branca bem arrumada. A gente reza a oração de Frei Galvão e depois começamos a fazer as pílulas.
quando já tem bastante pílula, assim, em plástico e tudo, e temos pílulas prontas, aí cada grupo vai fazendo alguma coisa, até chegar na produção de fechamento das pílulas, né? Aquelas pessoas que têm fé pegam as pílulas ou levam para pessoas que estão doentes para elas ingerir as pílulas, mas não como remédio. É apenas a fé que vai curar a pessoa se merecer, né? Porque elas são simplesmente pílulas devocionárias. Entre as voluntárias, bonitos testemunhos de fé e devoção ao santo franciscano. Heloísa Pagliari, filha de Frei Galvão, fala sobre o milagre recebido. E me dediquei inteiramente a ele devido a um milagre, uma graça concedida ao meu marido. Ele teve uma queda de 5 metros de altura de uma escada, caiu, bateu a cabeça, ficou entre a vida e a morte. E por coincidência, nós em Itanhaém, ele foi internado em Santos, no Hospital Frei Galvão. E quando chegou lá, eu falei: Frei, ele está em suas mãos. Mais 10 dias na UTI, com recuperação todos os dias, né? E sempre com o propósito de ter uma cirurgia. Mas ele, com a graça de Frei Galvão, não teve cirurgia, não teve convulsão. E graças a ele, né, intercessão dele ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele está até hoje com a gente, com meu filho, comigo, e bem. A voluntária Ângela Célia Porto faz um convite a todos os devotos de Frei Galvão da cidade de São Paulo. Estamos aqui, o grupo de Frei Galvão, né, se encontra aqui sempre às terças-feiras, a partir de meio-dia, onde o grupo se reúne e assiste à missa. E depois da missa a gente desce para fazer esse nosso trabalho aqui. O grupo aqui deve haver uma média de 10 pessoas, né? E a gente quer que, se alguém estiver disposto com relação a se doar, a participar do nosso grupo e querer fazer um trabalho empenhado aqui, servir a Frei Galvão, pode procurar aqui, ó, o Convento de São Francisco, que a gente está sempre aqui, vai ser muito bem acolhido. E o perfil é esse, alguém que faça parte desse trabalho e vai ser muito católico e vai ser muito bem-vindo a participar aqui, se juntar ao nosso grupo. Ele é um grande testemunho e exemplo para nós de uma igreja em saída, de alguém que não ficou fechado dentro da clausura de um convento e que diariamente foi em direção ao povo, no meio das pessoas, né? Então dá para se imaginar essa caminhada que ele fazia até o Mosteiro da Luz, o quanto ele abençoava, curava, ajudava a curar as pessoas, cuidava dos pobres, dos mais pobres, né? Um grande confessor. Também na biografia dele se sabe que ele passava horas no confessionário. E este convento em São Paulo é conhecido como o confessionário de São Paulo, né? Aqui diariamente os frades atendem confissões, né? Então é um grande santuário da misericórdia. Frei Galvão também foi este homem que possibilitou a graça da misericórdia de Deus para com as pessoas que aqui buscavam o perdão.